você está no Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, nós estamos aqui dando continuidade àquela minissérie sobre inspeção, manutenção de equipamentos para postos de serviço com o Jonathan Rocha, que é especialista no assunto e é CEO da Soluções Rocha. E hoje nós vamos falar sobre combate de incêndio e sobre segurança voltado para os colaboradores, funcionários dos postos de serviço. Então, bora lá? Tudo bem, Jonathan? Ô, cara, tudo ótimo. Legal esse conteúdo, né? A gente vai chegando ao fim dessa trilogia. Exatamente. E a gente entende que a gente conseguiu passar uma informação bem relevante até agora. E vamos chegar num assunto que, para mim, é muito importante. A Soluções Rocha é uma empresa que trabalha com meio ambiente e segurança do trabalho. Então, agora a gente vai chegar naquele ponto que é específico da parte de segurança mesmo, sabe? Bem o que as pessoas conhecem, aquela parte mais prática. E por mais óbvio que seja, são os pontos que a gente encontra mais erros, os pontos mais perigosos. E o posto de combustíveis, cara, ele é uma atividade muito perigosa. A gente tá no dia a dia, a gente não percebe muito, mas eu tenho combustível, eu tenho um carro passando, eu tenho os riscos, que a gente vai mapear os riscos, né, na atividade que a gente faz do PGR, por exemplo, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, pega muita coisa. Tem risco químico, tem risco físico, tem vários riscos no ambiente. Então, é importante saber como que os equipamentos de segurança podem nos proteger. E como que a inobservância desses equipamentos, como que ignorá-los, deixá-los no canto, ou para qualquer pessoa poder mexer, ou sem aqueles cuidados devidos, pode nos colocar em risco, quando de fato uma emergência acontecer. Porque até agora a gente trabalhou muito com prevenção. É verdade. Essa é uma prevenção, mas é uma prevenção quando a coisa dá errado. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar de extintor. E se não funcionar? Isso dá errado, o que eu faço? Eu não tenho outro recurso. Eu tenho que usar aquele recurso que eu tenho à mão. Então, é importante que os equipamentos sejam mantidos. Entender que meu ambiente é um ambiente perigoso, já é o primeiro caminho. E aí eu começo a me preparar para isso e tomar cuidado com os equipamentos que podem me proteger minha equipe, proteger todas as pessoas que transitam no posto de combustíveis, que não são poucas. É muita gente que transita no dia a dia do posto de combustíveis. Bacana essa sua introdução, Jonathan, justamente porque, como você bem colocou aí na sua fala, muitas pessoas quando falam sobre segurança nos postos, a primeira coisa que pensa é explosão, incêndio, né, fogo, né, e nos últimos episódios a gente mostrou que vai muito além disso, mas de fato, essa é uma preocupação muito importante, né? Até porque a nossa operação a gente trabalha com combustível, então se tem ali um incêndio ou uma explosão, não sobra nada. Então, vamos começar por aí. Vamos falar dos extintores, né? Você até falou aí na sua introdução, qual a importância, por que a gente precisa dar atenção a esses equipamentos? O extintor, ele é o primeiro combate. Ele é a primeira ação, né? Primeira ferramenta, né, que eu irei usar no caso de um acidente, no caso de uma intervenção. É claro que tem todo o processo, tá, cara? Eu falo equipamento. Para quem, de repente, é brigadista, gostou também, a gente sabe que tem isolamento de área, definição dos riscos, tem acionamento de emergência, mas o equipamento de combate, o primeiro que eu vou utilizar é o extintor. Imagina o extintor que a pressão dele não está adequada. Imagina o extintor que a validade dele está vencida. Ou que tá ali só para constar, né? Exato. Ou imagina um extintor que está obstruído. Porque na hora que tá tudo tranquilo, cara, é muito fácil, sabe? Quando tá tudo tranquilo, eu vou pegar aqui, ó. Pega aquele extintor ali, você vai lá com calma, pega o extintor, traz, rompe o lacre, aponta pra chama, faz o leque, utiliza fácil, simples, é tranquilo. Na hora que tem um carro pegando fogo do seu lado, que tem uma senhora gritando com sua filha no colo, tem um cara desesperado querendo pegar água pra jogar lá, totalmente errado, e você vai acionar, se tiver uma planta na frente do extintor, te atrapalha completamente, você perde segundos preciosos. Então, tirar toda qualquer obstrução de feios de extintores também é uma forma de você proteger e de manter de forma adequada. Isso está previsto no projeto de incêndio. Então, o projeto de incêndio do posto, o projeto que tem essa prevenção, é aquele projeto que o pessoal usa para poder retirar o AVCB, que é o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, habilitando o local a trabalhar. Ele prevê os pontos exatos que tem que ter extintores e prevê também que onde tem aquela identificação, geralmente no piso, né, fica aquela cor vermelha com aquela linha amarela em volta, não pode ter nada. E o que você vê muitas vezes é o seguinte, como o espaço do posto é reduzido, o pessoal coloca alguma coisinha ali, um mostruário de cheirinho, uma barraquinha de algum aditivo, ou alguma geladeira que não era nem pra estar lá. A gente falou no último episódio sobre geladeira que não era nem pra estar lá, porque tem questão que ela não é própria pra atmosfera explosiva. Então,
Ele sempre põe uma coisinha ou outra. E aí, quando a coisa acontece, você percebe aqueles 5, 6 segundinhos que são muito importantes naquele primeiro combate. Lembrando que o frentista ele é treinado para fazer o primeiro combate do princípio de incêndio. Quando se torna um incêndio, quem vai fazer o combate é o corpo de bombeiros da sua cidade, da sua região. Você vai fazer o princípio, caso perca o controle, evacuação e bombeiros. Mas, voltando, o que eu tenho que observar de forma muito clara: validade do extintor. Depois de sua validade vencida, eu não tenho como garantir sua eficiência mais, não posso nem cobrar do fornecedor sobre isso. Eu tenho que verificar a pressão. Por que a pressão? Tem um manômetro, um reloginho, o pessoal chama de reloginho, né? Tem um reloginho no compressor. Tem que estar lá no verde, bonitinho, com pressão. Se ele abaixa a pressão ou não está no verde, o que acontece? Quando eu for acioná-lo, ele não vai ter pressão suficiente para que aquele produto atinja o fogo, para que ele vai atingir possa combater aquele incêndio. Então tem que ter com a pressão correta. E totalmente isolado no seu ponto de colocação. E um ponto importante, Karen. Eu vejo muitos clientes que tiram o extintor de incêndio do local que tem que ficar. Eu falo, onde é que tá o extintor? Tá naquele armáriozinho ali. Mas por que tá no armário? Porque estão roubando. Eu sei que muitas vezes tem essa questão do pessoal roubar extintor. Roubando o extintor? Cada coisa que você vê no posto, Karen, enfim. O posto que você trabalhava ficava um lugar mais bonitinho, eu acho. Eu lembro. Se for o que eu tô pensando, é que ficando aqui perto da Raja, né? Isso. Pra quem não conhece, é uma região chique. A Karen é de posto chique, gente. Mas tem postos que não é bem assim que funciona, sabe? Posto zona quente, que a gente fala, posto mais, um público mais complicado. Então, tem roubo de extintor. Eu fui num posto recentemente que roubaram a régua de medição. O que ele vai fazer com a régua de medição do posto, eu não faço nem ideia. Roubou um refletor. Então, por segurança, alguns revendedores tiram o extintor. Ou então, fazer outra coisa que também é temerária. Colocam corrente no extintor. Agora, vamos lá. Pegou fogo, cara. Tem uma corrente no extintor. Cadê a chave? Tem que achar a chave. É igual colocar uma saída de emergência obstruída. Ou a chave tá com alguém que não está no posto na hora. Entende? Então, assim, por mais que seja perigoso a questão do roubo, algo nesse sentido, gente, invista em outras formas de segurança. Coloca câmera, manda o pessoal ficar de olho, atento, mas o ponto onde o AVCB, onde o projeto de incêndio determinar que tem extintor, ele tem que estar lá. Porque ele tá lá por algum motivo. Sim. É tudo medido, tá, gente? Não é assim, vou pôr um aqui, deixa eu olhar aqui. Vou pôr um ali naquela cantina da sala, vou pôr o outro ali, vai ficar bonito. Não vai ficar bonito, não. Ele identificou que naquele local tem algum risco. Você pode ver que tem alguns postos que tem extintor de um lado só da ilha e tem posto que tem dos dois lados. Por que tem posto que tem dos dois e posto tem um? Pela medição do risco. É de acordo com a avaliação do engenheiro que verifica se há necessidade de um só ou se um de cada canto da ilha vai ser mais eficiente. Então, tudo é avaliado, não é à toa que está lá. Então a presença, a localização, a pressão dele e a validade é mais importante, tá? Isso tudo que eu acho que é imprescindível. E muita atenção, porque não é incomum, isso é mais comum do que você pensa, Karen. Quando a minha equipe vai dar treinamento prático, né, a gente usa extintor. Hoje não pode mais colocar fogo, antigamente a gente fazia até o fogo em bombonas, né, e fazia. Hoje não pode mais, por norma de segurança você só faz simulação mesmo, sem fogo. Mas não é incomum a gente pegar extintor da pista para treinar e quando a gente vai dar pressão, não tem pressão. Então a gente fala assim, imagine se fosse uma situação real de combate a incêndio. Então é muito importante a inspeção. E para finalizar, não esqueçam que vocês não podem terceirizar a sua responsabilidade sobre os itens de combate a incêndio. Eu tenho uma empresa que toda vez que está vencendo, ele vem cá e me liga. Não se esqueçam, o interesse da empresa é econômico. Ele está preocupado em trocar porque está na hora de renovar e cobrar novamente. Mas se aquele vendedor mudou da empresa, o sistema dele falhou, se ele alimentou a data errada de renovação, ele volta 6 meses depois, 1 ano depois daquela data vencida, você está com o produto, com o equipamento vencido esse tempo inteiro. Então, quem tem que observar, quem tem que controlar isso é você no seu posto. Você pode até ter a terceirizada que faz o controle legal, mas tem que ter o seu double check, tem que ter a sua checagem própria para você evitar que isso aconteça. E, de novo, não é incomum. Já vi vários casos desses de chegar, tá vencido. Mas o cara não me ligou. Que cara que te ligou? O cara que vem de extintor. Eles sempre ligam quando vence. Não ligou. Se é um fiscal, multa. Se é um acidente, você tá com equipamento ineficiente. Então sempre é risco pro revendedor. E quando você fala que tá sem a pressão, não necessariamente ele tá vazio, né? Não. Pode estar com falta de pressão e pode estar também com algum tipo de... Acontece, cara. Não é uma coisa assim, incomum acontecer, não. Pode acontecer. E se acontece, você aciona o fornecedor, faz a substituição.
Perdeu a pressão, você troca. Faz parte. E às vezes acontece também assim, precisou usar por uma emergência e esqueceu de fazer A recarga. a recarga. Meu Deus, né? isso é muito grave. É. Volta pro lugar. Volta pro lugar. A norma nem manda você voltar pro lugar, né? Acabou de usar, tá usado, você não volta para aquele lugar, você manda recarregar. Recarga é barata, cara. A recarga que eu fiz ultimamente tava R$60, R$70, não tava uma recarga muito cara. Claro, varia de região para região, mas é um investimento muito baixo para o dano. Esse risco, né? Pro risco. Então, você usou, faz a recarga. Então, bem lembrado, inclusive. Não cheguei a ver isso, não. Mas, por favor, se você por um acaso, de repente, esquece, se você for utilizar, lembre de não colocar no lugar. Porque quando coloca no lugar, você tem a impressão que tá lá. Já tá no automático, né? Acho que tá tudo ok. E mais uma observação. Obrigado por ter perguntado sobre isso. Se você usar só um pouquinho, não serve mais não, tá, gente? Você apagou o incêndio. Tá cheio, volta pro lugar. Você tirou o lacre, você tem que fazer substituição, tem que recarregar. E a recarga vai dar até dó. Ele vai pegar, vai descarregar ele todinho, e vai recarregar e devolver. Não te dar um recarregado e levar aquele, mas tem que fazer. Se você romper o lacre do extintor, já tá usado. Só de romper o lacre, já tá usado. O lacre, pessoal, tem gente que tem dificuldade de romper o lacre quando acontece um acidente, tá? De nervoso? No nervoso. Por isso que a parte prática é importante. Por isso o treinamento prático é valioso. Pra quem tem dificuldade, você vai pegar na pontinha do lacre e rodar assim, ó. É simples, ele rompe na sua mão, bem fácil. Mas na hora do nervoso, o cara vai estar rompendo na mão, vai puxar e não sai. Então pegou, rodou, ele sai. E vão cair pro nosso lado, Karen? Treinamento. Sim. Treinar para saber usar. Os treinamentos de combate a incêndio são geralmente práticos, eles têm obrigação prática. Então, nem que seja no inicial, mas tem. E faz, tá, gente? Faz a pessoa pegar o extintor, faz a pessoa correr com o extintor, porque ele vai correr com ele. Tem jeito de correr. Tem forma de pegar o extintor pra poder correr. Tem duas formas de poder correr com o extintor. Se correr de qualquer jeito, ele vai cair com você vai se machucar. Então você tem que saber como fazer. Faz um simulado. O simulado é lindo. Coloca lá uma situação de emergência acontecendo no posto. Por identificação, coloca o coletinho de simulado. Faz bacaninha pra quando acontecer, saber como agir e o que tem que ser feito. O extintor bem mantido. Falando de equipamentos agora, né? Bem mantido, válido, com pressão. Você vai conseguir trazer qualquer tipo de situação. E por que eu falo? Só pra finalizar isso do extintor. Onde que você acha? Eu trabalho em posto rodoviário, Karen. Onde você acha que o motorista de caminhão que chegava no meu posto, com a roda pegando fogo, parava? Na pista. Do lado da bomba. É muito estranho. Assim, é o lugar mais improvável pro cara parar. E quando o caminhoneiro tá com alguma dificuldade com a roda pegando... Quem é posto rodoviário vai saber o que eu tô falando, que eu trabalhei em posto rodoviário. Ele vem com a roda pegando fogo da serra, ele vem e para do lado da pista pra você ajudar ele. Então, se você não sabe utilizar, o pessoal joga água. Quando joga água, acaba que cola o freio dele, até danifica o freio do cliente. Então, o correto mesmo é usar o extintor. Você vai usar o extintor, tem que usar corretamente e pedir pra ele poder seguir a viagem. Você chama pra ele poder seguir, segue, tira da pista e faz o combate fora da pista, fora da classificada. Então, o seu cliente... Quando ele tem algum tipo de problema na estrada, o posto é referência. Você vê que, pra você ter uma ideia, cara, os treinamentos que a gente faz de obrigatórios, né, do posto de combustíveis, a gente tá usando hoje, por exemplo, desengasgo. Aí você fala, por que eu tô usando Heimlich em treinamento de posto de combustíveis? Porque eu descobri que acontece. Alguém, de repente, no restaurante engasga do posto de combustíveis, não tem ninguém que sabe fazer. Aí faz. O RCP, bom, por que o RCP? Alguém vai passar mal no posto? Se uma pessoa tá na estrada e passa mal, adivinha onde é que ela vai parar? Vai parar no posto. Então o posto é um ponto de apoio, né? É uma ação social. Então tem que ter, o extintor tem que estar funcionando, porque quando acontece um acidente, ele vai parar sempre no posto. Legal. E quais outros equipamentos, além do extintor, que estão ligados ao princípio de combate a incêndio? Dependendo do porte do posto, cara, eu posso falar de cara o hidrante. Tá? O hidrante você vai colocar no seu posto de acordo com a área construída. Então, de acordo com o tamanho do poste do empreendimento, para você poder emitir o VCB, vai ser exigido a instalação de hidrante. É um equipamento caro, porém é necessário, porque por conta do porte, eu preciso também ter esse combate feito em longa distância, né? Então, o hidrante, o que é composto hidrante? Eu tenho a bomba, né? Eu tenho toda a parte técnica que eu vou aprofundar aqui com vocês, não é o caso. Mas na caixa do hidrante, aquela caixa vermelha, eu tenho que ter lá a mangueira, pelo menos uma mangueira vai ter uns 15 metros de comprimento. Eu tenho que ter também o esguicho,
e também tem que ter a chave de conexão. E você tem que tirar aquela mangueira de vez em quando, dar uma esticada nela e tal, né? Tem. Nos simulados faz isso, também tem uma periodicidade de poder fazer com que ela fique, pra ela não ressecar. Pra ela não ficar presa ali dentro, né? E tem jeito de estender a mangueira, tá, gente? Tem 2 formas de estender a mangueira, tem que ter treinado isso também. Você forma a sua brigada, né? Brigada orgânica no posto de combustível, uma brigada rápida de ser treinada, mas tem que ser treinada, então tem que saber como é que você estende pra ganhar tempo. Se ele pega a mangueira e fica desenrolando na mão, ele perde tempo. Você pode jogar igual faz com boliche, dá pra você jogar a mangueira e estende todinha, facinho, mas tem que ser treinado, tem que ser praticado e tem que saber quem vai fazer o quê. Mas equipamento, tem que ter a mangueira, tem que ter o esguicho, tem que ter a chave. Claro, tem as conexões, mas eu tô falando em relação ao que tem que estar ali dentro disponível. O esguicho é a ponteira, né, que você vai utilizar. A ponteira do esguicho do hidrante é uma conexão macho e fêmea super simples, você conecta e vira, tá conectado, não tem nenhum mistério. E a mangueira também conecta no hidrante, também é uma conexão simples para poder ser utilizada. E por que tem que ter treinamento? Cara, você já chegou a utilizar o mago de hidrante? Já. Lembra da pressão? Sim. É forte. Me leva. Exatamente. Então, geralmente você vai com 2 pessoas, pelo menos. Vai um para poder fazer a ponta, outro faz a cobertura. E tem que também treinar a substituição. Então, o treinamento ele é muito valioso nesse momento. E se o poço tem que ter o hidrante, é porque sua estrutura tem comprometimento suficiente para você ter que usar. Então, a função da brigada é importante. Então, um que eu tô lembrando aqui de cara em relação a combate a incêndio seria esse do hidrante, além do extintor de combate a incêndio. Mas também tem outros também, sabe, cara, de escritório, por exemplo, que dá pra usar também. Então, aí eu ia até te perguntar isso, porque a gente fala muito de pista, né? Pista e o escritório. Tem alguma orientação sobre prevenção para esse espaço? O posto, quando você faz treinamento, né? Tanto é que a gente faz treinamento de NR20, por exemplo, que é combate a incêndio, assim como também tem aqui em Minas o PC4, PC5, que tem meio ambiente, também tem treinamento de combate a incêndio, formação de brigada. A gente treina todo mundo. Todo mundo que tá no empreendimento. Então, se tem troca de hora, também vem treinar. Tem escritório, também vem treinar. Quem tá no escritório também tem que fazer treinamento. Pode não ser a mesma carga horária do frentista, mas tem treinamento. E assim, dentro do escritório, o que eu vou ter? Além dos extintores, que podem ser diferentes, lá fora eu vou ter o ABC, geralmente é um extintor próprio. Dentro do escritório pode ter um extintor diferente, de acordo com o que tem dentro dele. Mas eu vou ter nesse extintor, eu vou ter também sinalização. As placas de sinalização são muito importantes. Aquelas placas refletivas que no escuro elas brilham. Sim. Eu sou bombeiro civil, sabe, cara? Também tenho bombeiro civil. No curso prático, eles fazem a gente passar por uma casa de fumaça. Um abraço pro meu professor. Já passei. Já passou? Já. Meu instrutor Manuel, um abraço. Meu instrutor Arlen também, um abraço pra vocês. Me fazer passar pra aquela casa de fumaça terrível. Nem lembrar. E me deixaram um tempinho lá, sabe? Fizeram maldade, mas foi bom. Treinei bem. Você consegue enxergar alguma coisa? Não. Você vai só na orientação. A única coisa que você consegue ver, não tem na casa, mas se você conseguiria ver, é a plaquinha mostrando a saída. Aquela plaquinha que às vezes o pessoal fala, é cara, depois eu ponho, quebrou, depois eu vejo o que eu faço. Aquilo literalmente salva a vida. Você sabe exatamente para onde você vai. Você vai abrir um pouquinho o olho, você vai abaixar, porque a fumaça fica na parte de cima, né? Você vai abrir um pouquinho o olho doendo, porque vai estar ardendo por causa da fumaça. Você vê aquele brilhozinho lá em cima, é pra lá que você vai, porque você vai tentar encontrar o ponto de luz. Então aquela plaquinha salva. Ponto de encontro bem definido também, salva. Se bobear, se possível, identificar também. Ponto de encontro também ajuda bastante. Aí você vai ter também questões voltadas para sprinkles, né? Que são aquelas questões de se for necessário, claro, de acordo com o plano de incêndio também, é algo que pode ser feito. Não só a plaquinha, tem alguns postos que tem a iluminação de emergência e tem que ser testada. Eu já fui em escritório, por exemplo, que você vai e tira a tomada, não tem carga, porque foi deixado fora da tomada, ou tem gente que usa poder como fazer iluminação para outras coisas, acaba gastando a bateria daquele equipamento. Eu tive um cliente meu que usava para gravar vídeo, e a iluminação é bem forte, é um LED, né? Sim. Então ele usava como iluminação. Aí, quando a gente for usar, quando eu fui testar, eu tirei e deixei um tempinho só pra poder ver, ela durou tipo 3 minutos. Eu falei, já? Ela dura bastante tempo, né? Ela fica acesa um bom tempo. Por quê? Porque a bateria tá viciada, a carga dela tá viciada, porque tanto que ele tirava pra poder fazer essas gravações, não tava funcionando tão bem mais. Então, é importante manter os equipamentos sempre em dia. E voltando pro treinamento, desculpa, eu tenho que voltar. Treinamento de evacuação. Porque chega uma hora que você não tem mais como combater, tem que ter esse reconhecimento. Então, o líder da brigada, que você define como líder, tem que ser treinado para poder identificar, ver, olha, acabou. Bora. Evacuação, dá ordem, todo mundo, mãozinha no ombro, desce todo mundo e parece vambora. que é bobagem, né? Mas quantos acidentes graves que a gente acompanhou nos jornais
que as pessoas foram pisoteadas e morreram por conta de uma instrução básica ali, né, e tal, né? Exatamente, você pega históricos, né? Você pega Boate Kiss. Boate Kiss. Você pega Edifício Maleta. Você tem uma série de lugares que aconteceram acidentes gravíssimos por falta de orientação. E eu já vi cenários que foram tratados de forma bem mais simples por treinamento. Então, isso é interessante você ver também como é que as coisas dão certo. É que o dá certo não dá muita mídia, né? Mas nós tivemos casos já, assim, de alunos treinados até por nós, contando, Jonathan, deu certo aqui e tal, a gente fez o programa, deu certo o quê? Não chegou um carro pegando fogo, a gente pegou, terminou de empurrar, tirou da pista, combateu o incêndio, deu certo e tal. Não dá mídia, não aparece. Mas é bom não dar mídia, é ótimo que não dê mídia, ou seja, funcionou, deu certo, o treinamento funcionou e a operação funcionou, mas o mais importante, nesse caso do trabalho que estamos fazendo aqui hoje, né? Os equipamentos funcionaram. Então, quando eles precisaram lançar mão do extintor, do hidrante, a iluminação, tudo deu certo. Então, ele não foi pego desprevenido. Treinei a equipe, tudo certinho, bacaninha, mas quando ele vai pegar o material para poder fazer o combate, não funciona, não adiantou nada, tudo que eu fiz. Então, é um conjunto, né? Tudo funciona muito bem, se foi em conjunto. Bacana, Jonathan. A gente sabe que em alguns outros segmentos tem alguns dispositivos, né? Alguns botões que quando acionam, interrompem os funcionamentos e tal, né? Ou o funcionamento dos equipamentos nos postos. A gente tem esse tipo de prevenção também? Interessante falar sobre isso. Eu não tinha visto antes, até um fiscal fazer o comentário, acredita? Olha que eu trabalho na área, tá? Ele perguntou pra mim, Jonathan, se por acaso iniciar um incêndio aqui, como é que você corta a energia da pista? Aí eu falei assim, no quadro de energia elétrica. Eu vou no quadro e fecho a chave geral. Aí ele falou assim, quem sabe fazer isso? Aí eu... Interessante. Como é que é o treinamento pra isso? Alguém tem esse treinamento? Claro, de brigada a gente faz, mas eu olhei pra pista e falei assim, até ele encontrar a chave. Ele falou assim, Jonathan, de acordo com o NR12, eu vou pedir a instalação de botões de emergência no posto. E de fato ele tem essa previsão. Então é um botão de acionamento que você coloca e você desliga a chave de energia daquele empreendimento. Imagina um incêndio acontecendo e você tem energia sendo jogada sobre líquidos que são inflamáveis. Então, de fato, tem essa botoeira. É comum você encontrar agora, você ter essa exigência em bombas de abastecimento, você ter essa exigência também em compressores e até mesmo nos elevadores. Então foi onde eu vejo que há essa instalação e de fato pela norma tem respaldo pela norma e faz sentido, porque até a pessoa encontrar o quadro elétrico que fica escondido, tá? Ninguém coloca, eu vou colocar um quadro elétrico do posto, não vai colocar na frente, não tem um totem com o quadro elétrico, não. Geralmente eu vejo quadro elétrico na troca de óleo, fica escondido lá na troca de óleo, no fundinho, um quadrinho branco lá, até chegar lá, ver qual chave tem que puxar, é complexo. E outra, uma chave geral, de repente ela pode desligar o que não pode estar desligado. Imagina que eu desligo a chave geral e desligo o equipamento que aciona a bomba do hidrante. Então assim, poxa, então eu não posso desligar aquele equipamento. Então eu tenho que desligar aquilo que de fato tem que ser desligado. Então a botoeira de emergência vai desligar aquele equipamento que de fato está na área de risco, que está acontecendo incêndio. Então sim, isso eu fui descobrir faz alguns anos, faz uns 5, 6 anos atrás, e eu vejo o pessoal até com resistência em colocar, quando o eletricista vai emitir o laudo e fala, olha, eu vou exigir uma botoeira de emergência aqui, poder fazer esse trabalho, caso aconteça. Não precisa, que eu nunca vi, mas sim, prevista em norma, e de fato faz todo sentido a instalação de botoeira de emergência em postos de combustíveis. E aí tá mais ligado nessas áreas, pista, compressor, elevador e tal, né? Exato. Quando você fala em outros lugares, você vê muito onde essa questão de botão de emergência. Pessoa que trabalha com serra-fita, né, que vai cortar algum produto, de repente encosta, tem um botão para você poder desligar automaticamente. Prensa. Então, o trabalhador que trabalha com aquelas prensas de produtos, né, você tem como interromper o funcionamento imediatamente, é uma forma de você interromper o funcionamento imediato. Não só do ponto de vista elétrico, como eu falei aqui agora, mas também mecânico. Olha, tô me dando manutenção, a correia da bomba pegou no cabelo da técnica, enrolou dentro da bomba. Eu tenho um botão para poder apertar para travar o funcionamento dela de imediato. Ela para na hora e eu consigo dar o socorro imediato naquele momento. Lembrando que não era para o cabelo estar lá, né? Mas enfim, aconteceu um acidente por conta do descuido. Ela não poderia estar trabalhando naquele local energizado, nem funcionando, mas, vamos supor, aconteceu, eu tenho como evitar que aquilo cause um dano maior do que o que já causou.
Bacana. E quais outros lugares, equipamentos que o revendedor ainda precisa se atentar que a gente ainda não falou aqui nessa minissérie? Nossa, a gente falou de pista, a gente falou de compressões, a gente falou de elevador, mas o pátio de modo geral, né? Tudo aquilo que envolve essa atividade. Eu tenho risco de atropelamento, eu tenho risco de... Vamos lá, vamos falar de modo geral. Desde a entrada do cliente no posto de combustíveis. Me imagine que seu posto é uma esquina. O que eu mais vejo, cara, é posto de esquina virar rotatória. O carro entra no posto como se estivesse passando por uma via de trânsito normal. Se a placa de identificação de quilometragem não for suficiente para reduzir a velocidade do cliente, o revendedor tem que se preocupar em criar redutores de velocidade e criar uma forma de reduzir o fluxo de velocidade daquele cliente no posto. Então, eu tenho que pensar sobre isso, tá? Além de elevador, desse acesso do cliente na pista, eu passava muito isso em posto rodoviário, tá? Que a percepção de velocidade do cliente é diferente. Ele está sempre dessa estrada. Então, quando ele entra no posto, um pátio longo, ele está a 60, acho que está devagar. Não tá. Quando ele pisa na pista, com aquele epóxi, né, o pessoal costuma colocar aquela pista cinzinha, bonitinha, linda, maravilhosa, mas aquilo escorrega. Então, se ele passa ali em cima e pisa no freio, a 60 ele começa aqui e para daqui a 15 metros. Ele traz essa pista todinha, freando. Então, eu tenho que tomar cuidado em reduzir a velocidade do cliente quando ele entra no posto. Além disso, vamos pensar aqui mais. Lembrando do posto rodoviário. Valas e aberturas. Sabe aquela lubrificação de carro que você faz, ao invés de você subir no elevador, você passa por baixo aquela vala? Pois é, isso aqui não fica aberto. E se tem um motoqueiro que passa por ali e não vê aquela abertura, ou um carro mesmo que não consegue ver e passa, ou uma pessoa, você vê muito em posto de combustíveis, como ela fica atravessando quase toda a pista, tem frentista que passa por cima, achando que é normal. E se ele escorrega? Cai ali dentro. Então, eu tenho que ter a proteção, uma grade que eu coloco por cima para evitar que isso aconteça. Tem um vídeo na internet também, vou falar mais um, que mostra o motociclista cair na vala. Choveu, a vala encheu de água, porque estava entupido provavelmente de drenagem, ele veio como se fosse uma pista normal, caiu dentro da vala, com a moto. Então, proteger a vala é muito importante também. Então, é mais um ponto de segurança. Então, essa grade de proteção, eu tenho que ter essa observação com ele. No compressor, eu tenho que ter preocupação com a grade do compressor. Eu tenho uma correia, eu tenho que ter aquela grade instalada para evitar que, por um acaso, tenha algum tipo de acidente naquela grade. Nos elevadores, eu não posso deixar as pessoas entrarem ali debaixo do elevador. É um risco, a gente comentou sobre esse risco em outro episódio, então eu não posso deixar o acesso livre a qualquer pessoa embaixo daquele elevador. Então todo mundo tem que ficar afastado. Geralmente tem que criar uma linha, né? Você faz aquela linha desenhada no chão, ó, daqui pra cá, só pessoal autorizado, que no caso é o técnico de lubrificação que pode acessar aquele ambiente. Placas, sinalizações, falei sobre a placa de retorno de velocidade, olha, a partir daqui é 5 km por hora, 10 km por hora. Placa de identificação de localização do cliente, para saber para que lado que ele vai. Posto rodoviário, mais uma vez, eu tenho um trânsito de veículos pesados e leves. Para onde que vai o leve, para onde que vai o pesado? Então, tentar separar um pouco isso e com a identificação fica mais fácil, para não ficar misturado o caminhão com o carro pequeno, é perigoso. Lembre-se que um caminhão, uma carreta é uma máquina, enquanto um carro é um veículo. São classificados iguais de acordo com o Denatran, mas uma máquina tem um comportamento diferente, um veículo tem outro comportamento. Então, não é legal ficar misturando muito. Se eu consigo isolar os frentistas, os clientes de veículo pesado em um local e veículo leve em outro, é mais seguro. Então, a placa ajuda a identificar. E os EPIs também eu posso vistoriar. É algo que eu tenho que verificar se todo mundo está utilizando, se está correto. A equipe, né? Isso, se eu tenho reserva, EPI, equipamento de proteção individual, né? Tô falando de luva, tô falando de bota, tô falando de avental, tô falando de máscara, tô falando de os equipamentos que ele utiliza no dia a dia. Se estão sendo utilizados, e se tem algum backup também para ele poder utilizar caso necessário. Isso é importante para poder ter esse tipo de acesso. Eu acho que esses são os outros itens. As canaletas, tem algum ponto? Caneta de ponto ambiental, bem lembrado. A caneta é mais parte ambiental, mas é um equipamento da parte ambiental. Então, voltando um pouquinho do outro, mas falando um pouco também aqui, a canaleta tem que estar desobstruída. Tem tipo um ralinho, Karen, que o pessoal usa, que você não vê o pessoal usando muito no posto, porque quando começa a cair folha naquela entradinha da canaleta, né? Para quem tá pouco perdido, canaleta é aquela linha que fica em volta da pista de abastecimento, também em volta da pista de descarga, que quando você derrama algum combustível, alguma coisa, ele vai para aquele local que direciona até a caixa separadora. E na canaleta cai folha, cai pedra, cai terra, e se eu não tomar cuidado, acontece com a nossa casa. Sabe o ralinho da pia? Vou jogando comida ali dentro, cai arroz, feijão,
quando tá tudo entupido. E pra desentupir aquilo ali é pesado, não é igual a sua pia, porque ali entupimento é com pedra, com folha, com terra, é mais pesado. Então, pra evitar, tem uns ralinhos bem legais, que formam tipo uma proteção, pra cair só o líquido mesmo, dá pra utilizar. E a verificação da instalação. Tem muita canaleta que eu vejo instalada, Karen, que ela não é instalada corretamente, tá? Ela faz só o T. Ela faz como se fosse um gancho assim, onde eu tenho a parte do fundo, né, onde vai cair o recipiente, eu tenho a altura e depois a lateral, que fica apoiada na pista. Ela tem que entrar na pista, ela tem que fazer como se fosse um chifrinho à direita, ela vai entrar na pista, na sua parte final, porque eu tenho aquela certeza que ela vai ficar bem ancorada na pista, não vai levantar e vai entrar efluente por esse cantinho na pista, não vai rasgar esse pedaço. Então eu vejo muita canaleta ainda feita só nessa parte que fica superficial, não é legal. Então, observar se está bem instalado, se não tem rachadura, se não está trincada, se não está quebrada, isso é importante também. E já que você falou da canaleta, fala da caixa separadora também. A caixa separadora é um recipiente geralmente plástico. Existe sim caixa separadora de alvenaria, tem muito posto grande que costuma ter, tá? Mas é um recipiente que você vai colocar esse efluente lá dentro. Verifiquem basicamente se não tem nenhum tipo de rachadura, se não tem nenhum tipo de contaminante que não deveria estar entrando ali. Por exemplo, a caixa separadora do posto não recebe efluente geralmente do lava-jato, porque eu vou entrar com muito surfactante, vou entrar com muito detergente. Isso, que gera borbulhas e vai atrapalhar a minha análise de efluente. Eu preciso de uma análise mais limpa do que isso. Então, eu tenho que ter um tratamento prévio da lava-jato, é diferente. Mas tem essa caixa, que eu tenho esse receptáculo, né, de efluente. Uma dica muito boa, se você vê muito matinho em volta da caixa separadora, ela pode estar rachada. Por exemplo, eu trabalho muito na região seca, né? As Soluções fica sediada no norte de Minas, então chove pouco. Aí você vê aquele mato seco em volta, tudo sem chover, não sei quanto tempo, e a caixa separadora verdinha com os matinhos em volta. Vou contar um caso rápido. Eu fui numa cliente minha uma vez e ela me ofereceu uns morangos. E os morangos dela, bem grandes, sabe? Bonitos, vistosos. Eu falei, tá usando alguma coisa no morango? Ela, não. É orgânico, é só nada. A natureza tá me dando esse morango aqui. E eu olhei em volta, sem chover há muito tempo. E como é que ela tá plantando esse morango? E não liguei muito uma coisa na outra, né? Aí quando eu fui ver, na caixa separadora dela, em volta, tava verdinho. E tinha um caminho exato onde estava a caixa separadora até onde ficavam os morangos, que era mais embaixo. Aí eu falei assim, tá. Quando eu fui ver a rachadura da caixa separadora, eu entendi o que estava molhando os morangos. Era efluente da caixa separadora. Eu fiquei com medo de virar uma tartaruga ninja na época, mas enfim, é muito gostoso, né? Eu tinha comido vários antes de descobrir isso. Mas eu tô bem, tô tranquilo, tô numa boa. Mas ainda tá tudo tranquilo? Tô vivo ainda, né? Mas não sei. Mas existe esse risco, então é importante ter esse cuidado. Viu o verdinho em volta da caixa, fica atento que pode ter algum vazamento. Não em volta, assim que é na umidade, né? Mas aquele caminho muito verdinho. Então, em relação ao equipamento, eu verifico isso. E claro, você tá vendo uma correta separação. A caixa separadora é uma separação. É de fase. É igual você fazer aquela experiência de colégio, água com óleo. Mesma coisa. Primeira fase, eu tenho a água com óleo, eu não posso deixar ela seca, tenho que estar sempre cheia d'água para não cair lá embaixo, porque a parte que passa a água limpa está embaixo, não em cima. Então a parte de cima eu tenho óleo, embaixo tem a água que passa. No segundo elemento eu vou ter, além da separação também feita por densidade, eu tenho também o tal do elemento coalescente, que é uma grade, porque acontece o seguinte, muito fragmentozinho de óleo acaba passando, e ele solto, ele pequenininho, ele mistura na água, ele não sobe. Então esse elemento coalescente ele junta a água para poder subir junta o óleo para poder juntar as partículas de óleo para poder subir. Então tem esse elemento coalescente que ajuda a juntar para poder subir. Passa mais água para a terceira fase, essa água mais limpa vai até ou sumidouro ou vai para sua empresa de saneamento para poder ser tratada e reutilizada, se for o caso. Então a gente tem esse trabalho que é feito nessa caixa separadora. Então, rachadura, isso ela está eficiente. Uma dica muito boa. São 3 fases, não são? Olhou para a caixa. Se a cor da primeira fase está igual da segunda, está igual da terceira, tá errado. Não tem alguma coisa que pode estar errado. O normal é que a primeira fase seja um pouco mais suja, a segunda um pouco mais limpa e a terceira mais clarinha. Se está tudo igualzinho, recomendo dar uma olhadinha que pode ter alguma coisa acontecendo errado na caixa separadora. É uma dica fácil para você bater o olho e ver se a caixa separadora está funcionando ou não. Você já olha a coloração delas. Essa é mais simples. Enfim, acho que esses são os equipamentos que você vai ter mais facilmente identificados no posto. A gente falou de segurança, eu estou um pouquinho meio ambiente aqui agora, mas você consegue identificar aquilo que tem que ser atualizado, tem que ser verificado e inspecionado no posto. E perceba, Karen, nos 3 episódios que a gente falou até agora, todos 3 inspeção visual.
Você vê que a gente pôs a mão em pouquíssima coisa, a gente mexeu em pouca coisa. Você com um checklist básico de inspeção visual consegue já avaliar. Você quando foi gerente falou que tinha um checklist, imagino que deve ser muito visual. Claro, tinha algumas coisas para fazer, limpeza de aspiradoras, os equipamentos de proteção e faz, mas de modo geral, você tem uma inspeção muito visual. Vê se está ok, vê se está funcionando, se está adequado. E você, com uma inspeção visual com um custo muito baixo, você consegue se prevenir de muitos problemas em relação à parte de equipamentos, em relação à parte ambiental, em relação à parte de segurança e saúde dos seus funcionários. Isso é muito valioso. Bacana. E com base em tudo isso que você falou, né? Foram 3 episódios aí com conteúdo super rico. Tudo isso tem que ficar registrado em algum lugar? Tem. Você fez isso. Naquele trabalho que você fez quando você trabalhava como gerente de posto? Gerente, Karen? Era. Gerente, sabe? Claro que era. Quem faz controle é o gerente. Aquele controle seu é suficiente. O que talvez seja legal colocar, não sei se tinha, tá? Tinha data que fazia? Tinha data. Então é isso. Tinha data. Você tem um controle do que tem que ser feito. Quem tem que fazer? Quando tem que fazer? E o controle que está sendo feito, que é a assinatura de quem fez, a data que foi feita, um check, já é o que a gente chama de plano de inspeção e manutenção. O plano de inspeção e manutenção, que tem modelos muito legais que você vai buscar e tal, mas de modo geral, ele é isso. Olha, o que você vai fazer para poder manter os equipamentos de forma adequada, quando vai fazer, quem vai fazer e está fazendo. É simples. E ficar num local que seja de fácil acesso, né? E visível para uma fiscalização. Porque a pior coisa que tem é assim, não, tá com o gerente. Ai, ninguém merece. Tá na contabilidade. Tá lá no escritório. Aí não tem ninguém. Eu vou dar uma dica, pode? Claro. A gente fez lá no escritório, os clientes nossos, a gente fez o seguinte, a gente criou um box. Uma caixa, literalmente, uma caixa de papelão. Tudo digital, concordo que é digital, mas de qualquer forma o pessoal gosta do tangível, né? Então a gente tem um box ambiental e o box segurança, uma caixa. Lá dentro colocamos tudo aquilo que é obrigatório quando o fiscal ambiental fiscaliza o posto, tudo que é obrigatório quando fiscal do Ministério do Trabalho fiscaliza o posto. Então, tudo guardado. No caso do plano de inspeção e manutenção, não necessariamente do box, por quê? Porque no próprio prontuário NR20 já pede para ficar por lá. Ele é um dos anexos. Então, eu tenho um anexo específico onde eu vou colocar o plano de inspeção e manutenção. Então já está por lá, não tem por que eu ficar criando muito lugar. Eu pego, coloco lá dentro. Mas é importante, no seu caso não estava lá. Mas se o fiscal pede assim, cadê seu plano de manutenção de inspeção e manutenção? Você fala, tá aqui. Resolvido, entregue. Sabe onde que tá, sabe como é que funciona, sabe qual que é o documento, sabe entregar pro fiscal para ele poder ver que você de fato tem um plano e está sendo cumprido. Mais do que ter o plano, que ele está sendo cumprido. Isso demonstra responsabilidade sobre o seu trabalho. Você sabe que é perigoso, sabe que pode causar danos, sabe que tem risco e você está controlando os riscos. Significa que não vai acontecer? Claro que não. Acidente acontece, mas você está fazendo o possível para poder controlar e mitigar esses riscos, reduzir ao máximo para que eles não ocorram. E resumidamente, claro, quem faz isso, quem controla os riscos, eu não vejo acontecendo. Quando você vai em empreendimento que aconteceu um acidente, um sinistro, quando você vai investigar, você vê que não olhou, não observou, deixou para depois, não deu atenção para isso. E nossa atividade é perigoso. Você percebe que eu comparei vocês com empresas de alimentos, empresas de indústrias. O posto de combustíveis ele tem riscos comparados aos riscos industriais. E você vai comparar como é que é o trabalho da indústria em relação à parte de segurança do meio ambiente, como é que é o trabalho de alguns postos. Não é condizente. O mesmo trabalho que uma indústria grande tem com cuidado com o meio ambiente e com segurança é o que nós temos que ter nos postos de combustíveis. E esse trabalho de inspeção e manutenção dos equipamentos dos postos já é um excelente início para a gente poder trabalhar bem feito. Excelente! Então encerramos aí com chave de ouro. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitos revendedores, né? E nós vamos intensificar, inclusive, muitas comunicações sobre esse tema, porque eu acho que vai ajudar realmente a nossa revenda a estar cada vez mais ligada às questões de segurança, meio ambiente, às pessoas. E tudo que está realmente, como você fechou aí, né? Entender que a nossa operação, ela tem um risco que é um risco tão grande quanto uma operação industrial e que a gente realmente precisa ficar atento. E no final, a gente fazendo algumas ações pequenas, visualmente a gente consegue reduzir e minimizar grandes
riscos, né? Ou até mesmo uma situação maior que fuja ao controle do revendedor. Então, Jonathan, muito obrigada mais uma vez, tá? Agora é com o revendedor, né? Agora é mão na massa, tudo no posto, igual eu falo, tudo nos conformes. E inclusive o que eu puder contribuir com tudo nos conformes, fazendo mais materiais especificamente sobre cada ponto, eu vou fazer para poder orientar o revendedor para ter esse trabalho. Lembrando que é interessante esse podcast aqui hoje, foi muito legal, porque a gente percebe que de fato existe uma preocupação da Ali em relação a esse cenário. Não é muito comum não, tá? Então assim, é interessante você observar que tem esse zelo pelo revendedor, pelo seu patrimônio e pelas pessoas. Você percebe que tem esse cuidado. Então parabéns pela iniciativa mais uma vez. Pode contar comigo sempre que eu puder contribuir, vai ser um prazer. Obrigado a todo mundo que assistiu e ouviu até agora. E em breve teremos mais conteúdos lá no Todos os Conformes sobre esses assuntos. Vou tentar detalhar um pouco mais cada um deles. É isso aí, Jonathan. Em nome da Ali, te agradeço também, tá? Então, revendedor, encerramos aqui a minissérie sobre inspeção, manutenção de equipamentos para postos. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você e todo o seu time, tá? É muito importante também você compartilhar esse conteúdo com o seu gerente, com a pessoa que está à frente da operação do posto, para que ele também tenha esse conhecimento e consiga instruir melhor o time que está na pista e nas áreas classificadas e de risco. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau!